Como o Senhor, Ele é bom para nós. O Senhor, Ele tem sido bom. O Senhor tem sido bom para nós, no nome de Jesus. Aleluia. Evangelho de Lucas, capítulo número 22. E o verso de número 54. Hoje tivemos o término do retiro dos jovens, por isso que 90% dos jovens e das pessoas envolvidas não estão aqui. E já quero, mesmo eles não estando, parabenizar a todos que estiveram fazendo, ao grupo de jovens semear, ao pastor Walter, a pastora Kelly, a todos que estiveram ali envolvidos, muitos membros da igreja que estiveram ali para ajudar, assim como foi das mulheres, dos homens, a unidade de todas as igrejas ali, foi algo tão lindo, foi tremendo. Nós estivemos ali ontem, com tanta excelência, foi feito um jantar do Havaí, foi feito com tanta excelência, algo assim lindo, estava aquele lugar, a vigília que eles fizeram na sexta-feira, eu fiquei sabendo, não estive, mas a vigília fiquei sabendo que foi algo tremendo, poderoso. Isso mostra o quanto há um comprometimento da igreja com o Senhor e como o Senhor Ele opera no meio daqueles que buscam a Ele. Foi assim com as mulheres, foi assim com os homens e finalizou assim com os dos jovens. Então eu quero parabenizar com tanta excelência as brincadeiras, tiveram lá todo mundo embarrado, brincando, foi feito então foi muito bacana, foi algo assim lindo e maravilhoso. Eu quero parabenizar, tinha aproximadamente 120 jovens, para que vocês tenham uma ideia, que estavam lá naquele encontro, foi algo assim lindo, lindo, 120 jovens, sem nenhum conflito, sem nenhuma bagunça, com amor, com respeito, com alegria. Os jovens, levanta a mão os jovens que estavam lá, olha só, aqui já tem uns que foi lindo, foi maravilhoso, não foi? Foi algo tremendo. Então Deus abençoe a todos no nome do Senhor Jesus. Vamos ler a palavra do Senhor. Evangelho de Lucas, capítulo número 22 e o verso número 54. Diz assim: Então, prendendo, o levaram e meteram em casa do sumo sacerdote, e Pedro o seguia de longe. E havendo-se acendido fogo no meio do pátio, estando todos sentados, sentou-se Pedro com eles. E como certa criada, vendo-o estar assentado ao fogo, pusesse os olhos nele e disse: Este também estava com ele. Porém ele negou, dizendo: Mulher, eu não o conheço. E um pouco depois, vendo o outro, disse: Tu és também um deles. Mas Pedro disse: Homem, não sou. E passado quase uma hora, um outro afirmava, dizendo: Também este verdadeiramente estava, pois também é galileu. E Pedro disse: Homem, não sei o que dizes. Amém? Feche seus olhos, incline sua cabeça, vamos fazer mais uma oração. Pai, eu quero te apresentar, Senhor, a tua palavra. Eu não sei qual o caminho que ela tomará a partir desse momento, mas eu me coloco, Senhor, à tua disposição, Senhor. Eu quero te pedir, Senhor, que tu acampe anjos ao redor dessa igreja. Pai, repreenda todo espírito de distração que possa tirar o nosso foco dessa palavra. Eu peço, Pai, que essa semente, ela seja um fruto, Senhor, e ela se nos revele para que haja, Senhor, um crescimento espiritual em nossas vidas e em nossos corações. É o que eu te peço, no nome de Jesus. E a igreja diz: Amém. Pode tomar assento, dando um aplauso para o Senhor. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Queridos, esses últimos tempos, se tem algo que me tem deixado bastante preocupado, porque eu creio que uma grande quantidade da liderança também, de pessoas que acompanham uma igreja em si, eu creio que se você perguntar a vários pastores, eles terão uma mesma análise. Eu digo isso por mim.
Se tem algo que me tem deixado muito preocupado nesses últimos tempos, mas eu falo não nesses últimos meses, eu te falo nesses últimos tempos em que eu tenho participado e convivido dentro do mundo cristão, e mais ainda metido, porque quando você é pastor, você acaba conhecendo muitas particularidades, você acaba entrando e as pessoas acabam abrindo muito de seus problemas, e muitas das coisas elas acabam vindo ao nosso conhecimento e ao nosso parecer pelo papel ao qual nós desempenhamos. E ao longo do tempo, se tem algo que tem me deixado muito preocupado, é o comprometimento que as pessoas têm tido com Cristo, com o Evangelho. A maneira a qual elas têm se conduzido, a maneira a qual elas têm se posicionado, se comprometido e se comportado como cristãos. A cada vez que eu ouço um mau testemunho, a cada vez que eu ouço uma indagação de alguém a respeito de um outro membro, ou de um outro crente, de um comportamento que ele é inadequada a uma postura, e a frase que eu mais ouço é: isso não é um testemunho de crente. Isso tem me deixado muito preocupado, porque cada vez isso tem se feito de uma maneira mais natural e mais costumeira, isso tem aparecido. E às vezes eu começo a pensar, eu me lembro de que quando eu me converti, que não é uma das maneiras mais antigas, mas a gente acaba conhecendo ao longo do tempo pastores, que nem eu tive no sábado, conversando com um pastor, que de uma certa forma também veio abrir o seu coração comigo, um senhor que tem mais de 50 anos de crente, incomparável à minha vida de 20 com um homem de 50 de crente. Sou muito mais jovem como cristão. Mas quando nós vemos esses mais antigos falarem, eles falam de um comportamento da igreja de uma maneira completamente diferente. Também se relata que a igreja era conduzida de uma maneira doutrinária muito mais rígida, muito mais dura, vamos dizer assim, a qual nos nossos olhos hoje é visto como quadrada, como antiga, inadequada para os padrões a qual o mundo e a sociedade vem se encaminhando. Mas eu faço aqui às vezes algumas comparações. Quem sabe a pessoa naquela época de 30, 40 anos, no molde cristão que a igreja tinha para aquele então, seja totalmente diferente, ou quem sabe não era tão aberto assim as coisas como são hoje, mas sim me parece que as pessoas daquela época, e eu posso pegar o reflexo de um homem, como por exemplo o irmão João, que está aqui à sua direita, 40 anos de crente. Se eu olho para o comportamento do irmão João, é completamente diferente de um crente e hoje um jovem, é completamente diferente. A sua postura é diferente, a sua maneira de falar é diferente, a sua linguagem é diferente. Mas você poderia me dizer, sim, pastor, mas são gerações completamente diferentes. O jovem é diferente. Mas o que eu quero falar é do comprometimento cristão, a qual hoje eu tenho visto que a geração de hoje, o crente de hoje, ele tem levado de uma maneira a qual parece que muitas vezes nunca foi crente, e muito pior, eu vou usar a frase que eu ouço, não tem um testemunho cristão, ou melhor, é uma vergonha para o evangelho, ou melhor dizendo, não se deveria nem intitular cristão, porque acaba comprometendo a santidade do que isso é. E eu estou muito preocupado, porque eu digo para Deus, e eu falava com o Senhor sexta-feira, Marcos, eu dizia a Deus, que caminho a igreja está indo? Eu entendo que cada dia mais, a vinda do Senhor é mais breve, e se eu olho para o meu relógio, eu entendo que a cada minuto que passa, é mais breve a vinda do Senhor. É uma coisa óbvia, para aqueles que acreditam na vinda de Jesus, a cada minuto que está passando o seu relógio, é uma contagem regressiva para a vinda do Senhor. Ou seja, o tempo cada vez é menor. E eu digo, Senhor, qual é o caminho que a igreja tem ido? E de repente eu vejo pessoas
que são capazes de realmente morrer por Cristo. Assim como esse homem a qual nós lemos essa passagem, que chegou no momento, ele disse para Jesus: eu não somente irei para uma prisão por você, mas eu morreria por você. E o Senhor o repreende. Como eu fiquei sabendo uma notícia essa semana de um jovem que tinha um amor tão grande por uns indígenas que não poderiam ser evangelizados, uma tribo que ainda vive como há 1000 anos atrás. Não sei se vocês ouviram esse noticiário essa semana, de um jovem que pagou uns pescadores para levá-lo, entrou em contato com os índios, estudou a língua que poderia ser a que eles falavam para tentar evangelizá-los. Ele deixa uma carta dizendo que mesmo que ele morresse para os seus pais, que era para os seus pais não ficarem bravos nem com ele e nem com os índios que o mataram, porque ele fazia aquilo com muito amor e era para levar o evangelho para aqueles homens. Eu vejo pessoas, de um lado, como pessoas no Paquistão, em outros países, em que pregam o evangelho dentro de casas, escondidos, arriscando a sua própria vida e morrendo pelo evangelho. Enquanto que tem muitos como nós, que temos o evangelho de uma maneira gratuita, porque ele é de graça, e acabam nem se comprometendo com o testemunho. Acabam decepcionando aos outros, Pascoal. E quando eu olho para isso, pastor Carlos Alexandre, eu fico imaginando, se é decepção para um homem mundano, como nós, quando ficamos sabendo, você imagina o que não é para o Senhor. E às vezes eu penso, será que um ser humano como esse, ele realmente acredita em Jesus? Será que um ser humano como esse, que dá esse tipo de testemunho, será que ele realmente acredita que Jesus veio ao mundo e que morreu pelos seus pecados? Às vezes eu posso dizer, não pode ser. Eu não posso acreditar. Mas quando eu entro pela luz da palavra, Tiago, eu vejo que é como é o coração do homem. O coração do homem, enquanto que ele está vivo, se você olha naquele eletrocardiograma, ele é assim, né? Ele tem uma linha que é reta, e o batimento ele é assim, né? Ele desce, ele sobe, ele desce, ele sobe, e quando chega na linha da morte ele é reto, mas enquanto ele está vivo, ele está descendo, está subindo. E eu vejo que o ser humano ele é assim. Ele tem os seus altos e baixos na vida cristã. Mas isso não me pode dar motivo e nem desculpa para dizer que isso é algo normal. E eu pego esse homem a qual essa passagem bíblica que nós lemos, um homem que era natural de Betsaida, uma cidade em volta do mar da Galileia. E quando eu li a história desse homem, não a história somente que a Bíblia conta, mas o que os historiadores levantaram sobre a sua vida, interessante que Pedro, que foi o primeiro, ou melhor, o mais importante, vamos dizer assim, de todos os discípulos, porque é interessante que nos 4 evangelhos relata o primeiro, é o primeiro a ser escolhido pelo Senhor. Interessante que diz os historiadores que André, o seu irmão, que era pescador com ele já falava de Jesus para Pedro, antes de Pedro conhecê-lo. Aí eu começo a ver como os relatos bíblicos, eles são muito parecidos com a nossa vida de hoje. Existe quantas pessoas que elas ouvem falar muito de Jesus. As pessoas falam assim, olha, eu vou te apresentar vou te levar na igreja, porque lá existe um Senhor, um Jesus que, olha, ele faz milagre, ele muda a vida das pessoas. Aí tem pessoas que falam, não, isso aí eu não preciso disso. Esse Jesus aí eu já estou cansado de ouvir falar dele, porque desde pequenininho me contam no colégio, é cheio de história de Jesus. Mas interessante que quando realmente Pedro teve esse contato direto com o Senhor, foi uma situação mais extrema. Diz a palavra do Senhor que ele tinha pescado durante toda uma noite, e ele chega desanimado,
Ele chega totalmente cabisbaixo, estaciona seu barco na praia, e diz que o Senhor ele vinha pregando o evangelho, e ali vinha muitas pessoas que o seguiam. E quando aquelas pessoas começaram a acuar o Senhor na praia, ele subiu dentro do barco, justo de Pedro, e para que as pessoas não, quem sabe, imagina que lá estavam praticamente ele apertando, e ele entrou e começou a pregar. E quando diz a história que estava Pedro dentro do barco, e ele olha para Pedro e diz assim: você não pescou nada, né? Ele falou assim: não pesquei toda noite, minha vida está uma desgraça. Dinheiro, em casa, zero. Desempregado, passando necessidade. O dinheiro que eu entro na minha casa, ele sai pelo ralo. Era mais ou menos a mesma situação que ele estava passando, esse homem. Ele fala: não, então deixa eu ir no barco contigo. Fala: opa, não tenho nada a perder, eu vou aceitar que esse Jesus vai no barco comigo. Ele entra no barco, vai no fundo, e aí o Senhor começa a direcionar a vida daquele homem. Ele fala: não, agora você lança a rede aqui, agora você lança a rede aqui. Ele fala: não, mas eu já lancei a noite inteira. Fala: não, mas agora eu estou no barco, você lança. Ele disse que quando ele lançou, ele pescou muitos peixes. E isso é interessante, parece igual a nossa vida. Você vai meio contra a vontade, mas quando a coisa aperta, aí você fala: opa, agora eu vou nesse barco com Jesus. Vamos ver se esse Jesus resolve a minha vida, porque eu não tenho nada a perder. Então ele fala, começa a direcionar para cá, fala: não, mas aqui eu já fui. Ele fala: não, mas agora é comigo. E você começa a obedecer, e quando você vê, o teu milagre começa a acontecer, e você está bem. E mais ainda, o Senhor fala assim: então agora você me segue. Ele fala: opa, agora eu te sigo, porque eu vi que tu realmente faz milagre. E Jesus não fala, e não é só isso. Então Jesus é convidado para ir para a casa da sogra de Pedro, que estava doente. Jesus chega lá e cura. Meu Deus, além de fazer um milagre na vida financeira de Pedro, faz um milagre no mundo físico, faz uma cura na sogra, poderia ser no irmão, justo na sogra, mas também não importa, mas curou a sogra, para a glória do Senhor. A sogra é gente também, gente, pelo amor de Deus. Curou a sogra, milagre. Quem sabe ele não queria muito, mas foi um milagre. Enfim, gente, Pedro falou assim: eu não posso abandonar esse Jesus nunca mais. Então ele começa a andar com Jesus, e ele fala assim: não, eu não quero só andar com ele, eu quero servir a esse Senhor. E ele começa a entrar no ministério, e ele começa a trabalhar na obra desse Jesus. E ele começa a servir. E aonde que Jesus o conduzia, ele ia servindo a Jesus. E ele fica tão crente, tanta fé no seu coração, que ele chega num momento, assim como a Talita ela cantou aquele hino, tanta era a fé que aquele homem tinha, e convicto naquele Senhor, que diz a palavra do Senhor que ele começou até a acreditar que ele era possível andar sobre as águas. Você sabe aquela história? Ele vai no barco, deixa as criancinhas aí, elas já vão se aquietar, só presta atenção em mim aqui. O Senhor entra no barco, ele está sozinho no barco, o vento sopra, e interessante que parece a vida da gente, não parece? A história de Pedro parece a minha e a tua história. Estamos em situação difícil, precisa de milagre. Jesus faz um milagre. Aí você se apaixona por Jesus e você fala assim: eu quero te seguir, tu segue Ele. Aí você fala, agora sente aquele desejo enorme de começar a servir a Jesus, e você vai, se mete, se serve, começa a trabalhar no ministério. Aí você fala: eu quero ainda mais de Deus, eu quero viver o sobrenatural de Deus. Não é assim? Aí você começa a buscar o sobrenatural. Assim como nós estávamos lá no retiro, você vê coisa sobrenatural e você quer aquele sobrenatural. Assim era Pedro naquele mar. Ele via Jesus caminhando nas águas e falava: eu também quero esse sobrenatural, eu também posso andar sobre as águas. E assim é na nossa vida. Você começa a ver os milagres, você vê Deus usando uma pessoa na profecia, você fala assim: eu quero ter esse dom de profecia.
Aí você vê alguém falando em língua estranha, você fala, eu quero esse dom, esse mistério de língua, que eu não sei o que esse povo fala, mas fala algo diferente, eu quero isso aí. Aí você vê alguém orando por milagre, e você fala também, eu quero isso aí, eu quero viver esse sobrenatural. Pedro foi a fundo, andou sobre o mar, viveu o sobrenatural de Deus. Só que Jesus é algo muito mais do que estar o dia a dia só do lado. Pedro estava depositando aquela confiança, e quando Jesus estava com ele vivo em carne, ele falou para ele, olha, eu não vou negar, muito pelo contrário, eu vou morrer por você. Só preciso que as crianças se aquietem um pouquinho, porque eu vou entrar numa parte importante aqui, irmão. Acompanhe comigo. Pedro estava no auge do seu ministério. Escute isso. Estava no auge do seu ministério. Estava envolvidíssimo com o Senhor, vivendo o sobrenatural de Deus, vivendo numa atmosfera ou num degrau a qual poucos homens dessa terra viveram com Jesus. E de repente diz a palavra do Senhor que vem aqueles soldados e tiram Jesus de perto dele e levam para ele. E até naquele momento ele estava ali lutando, cortando a orelha de um soldado, para defender a Jesus, não querendo perder Jesus. Mas chegou no momento que aqueles homens tiraram a Jesus e levaram para a casa do sumo sacerdote para ser julgado. E diz a palavra do Senhor que nós lemos, no verso número 54, diz que Pedro o seguia de longe. Diz que Pedro começou a seguir a Jesus de longe. Quando eu li essa palavra, meu irmão, essa semana, ela rasgou a minha alma. Porque o que precede uma negação de Cristo, porque depois, nos versos seguintes, Pedro nega a Jesus 3 vezes. O que precede a queda de um homem, o que faz uma pessoa ter atitudes de negar a Jesus, de mau testemunho, de não seguir a Cristo conforme a sua palavra, é quando uma pessoa segue Ele à distância. Diz que Pedro começou a seguir a Jesus de longe. Ei, sabe o que acontece com o crente de hoje e dessa geração? Que ele só quer seguir Jesus à distância. Ele não quer estar junto com Jesus. Ele não quer caminhar com Jesus. Ele não quer ter Jesus com ele. Ele quer Jesus, mas ele quer seguir Jesus à distância. Sabe o que o Senhor está dizendo? Que o Senhor quer você mais próximo dele. Que se você não andar próximo dele, do lado dele, e continuar com essa distância que você está tendo, as negações vão começar a aparecer. Sabe quando nós começamos a seguir Jesus à distância? É quando nós já não oramos como nós orávamos antes. Sabe quando nós começamos a seguir Jesus à distância? Quando o meu desejo de ouvir louvores já não são como era antes. Sabe quando eu começo a seguir Jesus à distância? Quando o meu comprometimento com Ele na igreja, ele já começa a ser mais distante. Eu já não quero mais servir escala.
Eu já não quero mais vir no culto. Eu sei que Jesus está falando. Ei, se você continuar seguindo Jesus à distância, sabe o que acontece? A primeira negação ela vem. A primeira negação ela é fantástica, no grosso modo da palavra como eu estou levando, porque é terrível. Sabe o que começa a acontecer quando você tem Jesus à distância? É o que aconteceu com Pedro. Se quando ele ficou longe de Jesus, ele se sentou com os soldados. Se tinha uma roda de soldado se aquecendo num fogo, e ali ele se sentou. E ali onde ele estava sentado, eles perguntaram. Uma mulher perguntou, acho que justo estava na porta: ué, você não é um deles? Ele falou: não, não sou. Ei, sabe o que acontece? Que quando você começa a se sentar em lugar a qual não é perto de Jesus, você começa a negar ele. Salmo 1 diz: não se senta em roda de escarnecedores. Aonde que Pedro estava sentado? Com aqueles que estavam perseguindo a Jesus. No momento estava do lado. Depois, quando tinha Jesus à distância, ele já começou a se sentar com quem não deveria sentar. Escuta que eu quero te falar um negócio, hein? Se você começar a ter prazer em sentar do lado de pessoas a qual não tem nada de Deus, cuidado, porque é a primeira negação que Pedro fez. Segunda negação. A primeira negação, ela tem a ver com o lugar aonde você se encontra. Como é que você tem se encontrado? Em que lugar que você tem estado? Com que pessoas que você tem se sentado? Segunda negação. Diz que passou um tempo em que uma mulher diz assim: tu és um deles. Passa um homem e diz assim: tu és. Ele fala: eu não sou. A segunda negação é a posição em que você se encontra e quem você é. Quem é que você tem sido quando alguém te pergunta? Seja sincero. Quando você olha no espelho, você é ou não é do Senhor? Tu és, diz a palavra, ou seja, fala de algo que é diretamente nos seus olhos, é com você. Quando você se olha no espelho, meu irmão, o teu testemunho tem sido de Jesus? Tu és. Só você e Deus. Porque interessante, em outra passagem, diz que enquanto Pedro tinha Jesus à distância, Jesus tinha os olhos fitados em Pedro, diz a palavra do Senhor. Leia. Lucas diz que Pedro tinha Jesus à distância, mas em outro evangelho diz que Jesus tinha os olhos fitados em Pedro. Se você se colocar diante de um espelho e somente Jesus estiver atrás, não está teu filho, não está tua esposa, não está teus amigos de trabalho dentro desse banheiro, dessa sala, e você se olhar por detrás de você num espelho, quem é você? E quando disse que aquele homem diz assim, tu és um dele, ele fala assim, não, eu não sou. Você tem sido ou não tem sido um daqueles que anda com ele, com o seu testemunho, com as suas atitudes? Só você, Jesus. A terceira negação. Diz que passado meia hora, um outro homem chega e diz:
tu é um galileu. Tu andava com ele, tu é galileu. Ele fala, eu não sou. Ele fala da origem, da raiz, da onde Pedro veio. Agora me diga uma coisa. Aqui eu quero comparar um pouco. Da onde é que você surgiu? Eu não estou te falando do teu velho homem, da tua velha mulher. Eu estou te falando da tua origem, do teu nascimento cristão. Daquele momento onde você teve o teu encontro com Jesus. Da tua origem cristã. Do primeiro amor, seria outra palavra. Como é que está hoje o teu comportamento? Tu é galileu ou não? Como é que você tem sido no dia em que você encontrou Jesus? Porque diz a palavra que o teu novo nascimento, ele é a partir do dia em que encontrou Jesus. Aí é a tua raiz. Pedro chega quando aquela mulher diz, aquele homem diz assim, tu é galileu. Ele fala assim, não, já não sou mais. Vocês percebam que nós chegamos. Deus sabe o que eu quero dizer, meu irmão? Que você, para você negar Jesus, você não precisa declarar em palavras. Você declara com o teu posicionamento cristão. São as negações de Pedro que revela isso, não sou eu. A tua posição em que você se encontra diz se você nega ou se você não nega Jesus. Eu brinquei com a Tati ali na entrada, algo que é muito sério. Perguntei para a Tati ali, que é do parto do Benjamin, eu falei assim, Tati, estou devendo alguma coisa do Vitinho? Ela falou, acho que não, pastor, se for só a mensalidade. Eu falei, então você me passa quanto é, você me passa quanto que isso é? Porque eu não quero. Se Jesus voltar amanhã, eu não quero ficar por R$5 que eu deixei de pagar para o Benjamin. Ela deu risada. Mas eu sei o quanto isso é sério. Porque comprar e não pagar é tão grave como adulterar. Mentir é tão grave como pornografia. Você oprimir alguém, humilhar alguém, é tão grave como várias traições dentro de um motel. Que diferença tem 3 minutos de prazer com uma opressão de um ser humano sobre uma vida de um outro de um ano? Nenhuma. A Bíblia diz que nós somos livres em Cristo Jesus. A mentira é tão grave como o adultério, irmão. Eu tenho encontrado mentira dentro da igreja hoje a rodo. A rodo. Mentira besta. Tem gente perdendo a salvação por mentira besta. Mentira é mentira. Você não pagar R$5 é a mesma coisa que não pagar uma conta de R$100 mil. É débito. É sem vergonhice, é falta de caráter. É falta de testemunho cristão.
Eu sei que dói, irmão, mas eu quero que você vá para o céu e não ir para o inferno. O meu papel é de mostrar que o nosso posicionamento cristão, nós temos que mudar. Nós não podemos aceitar a igreja como ela se encontra hoje. Nós não podemos aceitar a igreja como ela se encontra hoje, de pessoas que negam a sua raiz, pessoas que se olham no espelho e não têm testemunho cristão, pessoas que têm negado a Jesus. Agora você imagina os olhos do Senhor ao longe, fitados em Pedro. E é assim, irmão, que Deus olha para mim e para você, quando eu e você cometemos coisas que são pecados diante do Senhor e são abomináveis contra a palavra. Isso é abominação. Você imagina o olhar em que Jesus tem lá de cima, quando você comete esse tipo de negação a qual Pedro fez. É a mesma coisa que Davi, irmão. Davi, quando cai e peca, escute, olhe para mim. Você sabe o que é o tremendo de Jesus? O que é a graça? E é por isso digo o que eu digo, pastor Carlos Alexandre, que parece que às vezes nós não valorizamos o que Cristo faz em nossas vidas, porque é grátis. Às vezes Deus nos abençoa, é tão bom conosco, assim como diz essa canção, que Deus é tão bom para mim, que eu penso assim, não, Deus é tão bom que se eu errar, se eu pecar, Ele vai me salvar de novo. Então nós levamos o Evangelho como sendo só graça, e não há comprometimento. Quando você olha para Davi, você vê a história de Davi, um homem que era extremamente comprometido com o Senhor, que teve os seus altos e baixos, assim como Pedro. Você percebe uma coisa em Davi. Se você lê o Salmo de número 51, você fica espantado. Ou como aquele homem, ele clamou, e a falta que o Espírito Santo fazia nele, o vazio que o Espírito Santo deixava no coração dele era tão grande, que estava jogando aquele homem, a falta do Espírito Santo e a opressão que o inimigo colocava, jogava aquele homem no chinelo. E é assim que acontece, irmão, quando você peca. O diabo, ele vem com um peso tão grande em cima de você, ele te maceta. E quando você cai de pecado em pecado, a opressão ela é tão grande sobre a sua vida, o peso ele é tão grande que você não consegue sobreviver. Tem pessoas que falam, eu vou morrer, eu não aguento mais. Eu falo com pessoas que falam assim, pastor, eu não aguento mais. Aí eu falo, então renuncia. Renuncia a esse pecado. E como que eu faço isso? Eu digo, abomina da tua vida, mas a minha carne não deixa, eu quero. Por quê? Porque o Espírito ele luta contra a carne. E você vê que Davi ele entra numa luta tão grande. E você vê que a única coisa que o diabo quer, ele quer te arrancar da onde você está e te jogar de novo num mar de lama onde você estava. E eu conheço pessoas que eram extremamente usadas na mão de Deus, pessoas que viviam uma alegria e uma liberdade de espírito. O sorriso e o brilho dos olhos era algo incontestável. Irmão, isso é tão forte, que às vezes você olha no olho de uma pessoa, Marcos, ela passa por você, e você diz, algo está errado nele. É batata. Já não brilha mais como antes. É batata. Está em pecado. Entristeceu ao espírito. E você começa a olhar para a vida daquela pessoa, ela começa a regredir. Tudo aquilo que ela avançou e cresceu na liberdade do espírito, ela começa a voltar para trás. E sabe o que é o pior? Que a opressão ela é tão grande,
que quando você olha para aquela pessoa, é miserável o estado, mas eu não falo de miséria física, eu falo de miséria espiritual. Você consegue sentir, a raiva começa a se aflorar de novo. Pessoas que eram extremamente raivosas, a raiva começa a nascer. Pessoas que fumavam e bebiam começam a desejar de novo aquilo. Linguagem, pessoas que eram extremamente, falavam palavras grosseiras, palavrões, brincadeiras obscenas, coisas a qual o Espírito não aceita, e uma pessoa que está em Cristo e bem com Cristo não consegue falar. De repente, essas brincadeiras começam a surgir naturalmente. Sabe por quê? Porque é um homem que está de dentro, porque a boca fala o que o coração sente, diz a Bíblia. Da abundância do coração fala a boca, diz a palavra. Aí você começa a ver que aquele velho homem começa a surgir de novo. E olha que coisa fantástica, Pedro, depois que ele nega Jesus, sabe o que ele volta a fazer, Fábio? Ele volta a ser pescador. Diz a palavra do Senhor, Jesus tinha dado uma ordem a Pedro, e tinha falado: Pedro, é o seguinte, eu vou ir, mas vocês me esperam em Jerusalém, porque o Espírito Santo, o Consolador, virá sobre vocês. Aonde foi Pedro, depois que ele começou a negar a Jesus, ele volta a ser pescador. Ele regrediu tudo de volta, voltou à estaca zero. Escute, quero falar para você uma coisa, hein? Se um dia você foi usado por Deus, isso não é parâmetro para nenhum para a sua vida. Se um dia você foi usado nas mãos de Deus, hoje você pode voltar sendo pescador novamente, e não tem como você enganar ao mundo. Esse dia pode ter sido usado ou usada, mas quem sabe o teu estado hoje é o estado onde um dia Jesus te encontrou. E o tremendo da palavra do Senhor que disse que tanto Davi buscar ao Senhor, o Senhor teve misericórdia da sua vida. E disse: quando Jesus rasgou a sua alma diante do Senhor e se humilhou perante ao Senhor, diz que ele alcançou misericórdia. Ele escreve um salmo: eu me humilharei diante do meu Senhor, diz a palavra. E a graça desceu sobre a vida de Davi novamente. E acontece a mesma coisa com Pedro. Jesus morre. Pedro, Andrés, e o pior de tudo, escute, já não estava mais só, irmão Daniel, o Pedro e Andrés, que eles tinham arrastado João e Tiago com eles. Sabe o que é o duro e o pior do crente? Que quando ele cai, ele ainda arrasta outros que estavam do lado. Meu irmão, é tão sério isso, escute. O teu testemunho é algo tão sério, que ele não derruba só você, ele derruba pessoas que estão ao teu redor. Você arrasta pessoas que estão ao teu redor também. Diz a palavra do Senhor que Jesus morre e ressuscita. Marta, que estava lá fiel a ele, encontra Jesus, e Jesus diz algo para ela. Jesus diz assim: diz Marta, diz aos meus discípulos, vírgula, e a Pedro, que eles vão à frente, porque quero encontrá-los na Galileia. Escuta, é tremendo, sabe por quê? Porque Jesus, ele sabe aonde voltar a encontrar aquele que um dia se perdeu pelo caminho. E ele ainda anuncia. E é tremendo isso, sabe por quê, irmão Flute? Porque é assim, ó. Os meus olhos já viram tantas coisas, é assim, eu já vi quantas vezes Deus levantar profeta e falar assim: olha, Deus tem uma grande obra na sua vida.
vida. Volte! O que Deus começou na sua vida ainda não se concluiu. Aí o camarada, com aquele coração duro, rancoroso, ainda ignora a profecia. Deus está usando alguém alertando, chamando a atenção, dizendo o quanto Deus ama aquela vida, quanto ela é preciosa para o Senhor. E aquele rancoroso, orgulhoso, homem que não vale nada, porque nós somos carne, todo mundo vai morrer no mesmo caixão. O mesmo não, né? Serão diferentes, né? Mas todo mundo vai para o caixão. Aí tem um que Deus prospera e esquece que era do Senhor. Esquece que foi Deus que prosperou. Aí o que acontece? Deus usa, o cara ignora. Mas diz a palavra do Senhor que estava lá, diz a palavra, depois você lê. Estava Pedro, João e Tiago, os 4, na mesma praia, pescando. Tinha voltado para a estaca zero. De repente, esse nosso Deus, ele é muito tremendo, porque ele vai buscar de novo. Ele vai buscar de novo. O amor de Deus por nossa vida é tão grande, irmão, que você pode ter negado a Jesus, mas ele vai te buscar de novo. Ei, meu Deus, parece que você não está entendendo. Jesus vai te buscar de novo. Diz que ele chega na praia. O que aconteceu? De novo, não pesca nada. Porque alguém sem Jesus é uma desgraça, irmão, não adianta. Crente, meu irmão, nem para pecar presta. Eu contei um testemunho verídico lá para os homens. Diz que uma irmã que era cantora desviou. Falou, cansei desse negócio de crente, vou me prostituir. E foi para a zona mesmo se prostituir. Estava se prostituindo, cansado da vida. Chegou um dia, cansou de se prostituir, começou a clamar a Deus. Falou assim, Deus, pelo amor de Deus, manda algum. Não consigo sair dessa vida, porque é bem assim, viu, irmão? Você acha que você vai sair e depois vai retornar? Depois que o diabo pega, meu amigo, para voltar não é fácil. Eu conheço quantos desviados que não conseguem se afirmar de volta no Senhor. Por isso não brinca com Deus, não. Não brinca de se desviar, não, viu? Porque não é fácil voltar. Se aquela mulher estava lá se prostituindo, irmão Daniel, e nisso um pastor cansado da obra, e está cheio de pastor cansado da obra. Cansei de ser pastor, Vitor. Cansei. Problema na igreja, é crente que é infiel, é uma desgraça. Ah, hoje eu vou tomar todas, ele vou lá para a zona. Diz que ele pega, sai da igreja, abandona tudo e vai. Ele entra no bordel lá. E a irmã conhecia o pastor. Já tinha cantado na igreja dele. Quando olha, ela vai correndo, se joga nos pés do pastor. Ele diz, pastor, eu pedi a Deus para enviar alguém aqui para me resgatar e o senhor veio. Eu falo, irmão, crente nem para desviar presta. Aquele homem chegou lá e falou, meu Deus, o que é que eu estou fazendo aqui? Meu irmão, não adianta você se esconder de Jesus, não. Jesus vai levantar alguém, pode ser até um desviado ou querendo desviar, que ele vai enviar para te resgatar de novo. Vai levantar quando você não imagina alguém para ser um soldado do teu lado, para guerrear contigo,
para te falar: olha, eu estou nessa batalha com você, Jesus é com você, Ele vai te arrancar dessa situação que você está. Você pode ter negado, abandonado Jesus, mas Ele vai levantar alguém para te trazer de volta. Aí está Jesus, e está lá, não estava mais só Pedro sozinho, tinha arrastado mais 2 crentes com ele. Estavam pescando tudo na desgraça, não pegava nada, Fábio. Aí aparece um camarada na praia. Ei! Tá pegando alguma coisa? Joga a rede para o outro lado. O quê? Joga a rede para o outro lado. Aí um que tinha mais intimidade, que disse que dormia nos colos, que conhecia, que tinha um que deitava e sentia o coração do mestre. Aquele reconheceu e falou: opa, eu conheço essa voz. Meu Deus, irmão, isso é forte. Eu conheço essa voz. Sabe quando você ouve um hino que um dia você ouvia, que ele tocava a tua alma, e que de repente do nada ele aparece e você fala assim: meu Deus, o que é isso? Aquele homem falou assim: ei, eu conheço aquela voz. Aquela voz é a voz do Senhor. E quem sabe Pedro fala assim: não, João, rapaz, eu neguei ele 3 vezes, ele nunca vai vir me buscar. Ele falou: não, eu conheço aquela voz. Ei, irmão, tem voz te chamando hoje aqui nessa noite. Tem voz que está te chamando da maneira que te chamou um dia. O Senhor está querendo chamar você de volta daquela maneira que Ele chamou naquela primeira vez, naquela mesma praia. O Senhor está me dizendo: tem pessoas que estão voltando a pescar como pescava, mas Ele está naquela mesma praia chamando pelo seu nome. Se quando Pedro ouve aquela voz, diz assim: será que eu sou? Ô João, ele diz assim: eu conheço aquela voz. Se aquele homem pega, se joga, não sai nem remando, ele se joga na água e sai nadando em encontro ao Senhor. Ele sai nadando de encontro ao Senhor. E disse que quando ele chega, o Senhor estava recebendo ele de braços abertos de novo. Escuta, meu irmão, eu quero falar uma coisa. Sabe o que faz diferença em você voltar para os caminhos do Senhor? É com a sinceridade que você volta. Independente da maneira que seja, o Senhor, Ele olha para o coração da pessoa. Pedro, ele disse: essa é minha oportunidade e eu não vou perder. Do jeito que eu estou, eu vou ao encontro do meu Senhor. E a Bíblia é tão tremenda que diz que Pedro estava nu. Não tinha nada para apresentar ao Senhor. E diz que ele falou assim, diz a palavra que ele pegou a sua túnica. E para quem já leu muitas vezes a palavra, sabe a importância que a túnica tem na vida de um homem, diante da palavra. Você é forte, irmão, sabe por quê? Ele falou assim, em outras palavras: eu rasgo a minha alma aqui nesse lugar. Eu quero vir nu de volta para o meu Senhor. Diz Jó que nu eu vim da ventre da minha mãe e nu eu voltarei para lá. Diz que ele saiu ao nu. Ele falou assim: a única coisa que ele pegou era a sua túnica. Ele falou assim: olha, a única coisa que eu quero e de eu encontro ao meu Senhor é aquilo que significa algo no meu mundo espiritual. Diz que ele pegou a sua túnica, se cingiu e se lançou no mar de volta em direção a Jesus. O Senhor quer você de volta com o teu coração limpo e puro, do mesmo jeito que você saiu um dia. Ei, deixa
Deixa toda essa influência que o mundo e a sociedade têm colocado sobre nós para trás, igreja. Não vamos deixar que essa mundanidade que hoje está dentro da igreja e esse conformismo cristão esteja na minha vida e na sua vida. Vamos ser inconformados com a atitude que os crentes têm. Você fala assim, o camarada pode ser pastor, pode ser igreja, eles podem ser daquele jeito, mas o jeito que eu quero ser vai ser diferente. O jeito que meu modelo cristão vai ser conforme a palavra me diz. Aleluia. Deixa eu ver se eu acho para você aqui. Quando o Senhor ele tem um encontro com Pedro, em João capítulo 21, o Senhor tem aquele encontro com Pedro. Olha para mim aqui um pouquinho, já vai ler, para finalizar. O Senhor tem um encontro com Pedro, e ele diz assim para Pedro assim, imagina que Pedro quer falar aquele monte de justificativa, ele fala assim, Pedro, não, para, senta aqui, vamos comer. Porque diz que quando ele chegou na praia, Jesus já tinha servido os peixes, estavam assados. Eles sentam em volta, e o Senhor já fala assim, você me ama? Ele fala, sim, eu te amo. Jesus volta a repetir, você me ama, Pedro? 2 vezes. Sim, Senhor, eu te amo. Então apacenta minhas ovelhas. Ele volta a dizer assim, Pedro, tu me amas? Pela 3ª vez, ele disse, claro, Senhor, que eu te amo. 3 vezes. 3 vezes negou Pedro a Jesus. E a única coisa que Jesus queria saber de Pedro era se ele amava. Para cada negação de Pedro, ele só queria um eu te amo. Meu Deus. O amor dele é tão grande por mim e por você, que não importa quantas vezes você traiu, não importa com quantas atitudes você negou, que a única coisa que ele quer é que você declara o seu amor para ele. Ele não queria justificativa de pecado. Tem pessoas que querem encontrar justificativa para o seu pecado, encontrar culpáveis para o seu pecado. O Senhor ele não quer justificativa, o Senhor ele quer o seu coração. Me ama, ele me ama. Não tem uma canção assim? O Senhor não está preocupado da maneira que você caiu, com quem você caiu, quantas vezes você caiu. A única coisa que ele quer é que você o ame. A única coisa que o Senhor quer é que você o ame. A única coisa que Deus quer de você é que você o ame. A única coisa que o Senhor quer de você é que você o ame. Ele não está preocupado com o teu passado. Ele não joga na tua cara. Ele não cobra conta. Ele não cobra satisfação. A única coisa que Ele quer é que você o ame de coração. A única coisa que Ele está preocupado é com o teu coração. Sabe qual é a maior prova de coração, de um amor? Quando um homem casa com uma mulher ou vice-versa. A maioria que hoje está aqui é casado, e os outros têm namorados. Qual que é a maior prova de amor que um homem pode dar para uma mulher, ou de um homem, ou vice-versa? Qual que é a maior prova? Não é um carro novo de presente. Tem gente que pensa um carro, um buquê de flores vai resolver um problema. Uma viagem, por mais que seja bom, não resolve problemas. Sabe qual a maior prova de amor entre um homem e uma mulher ou vice-versa?
é algo chamado fidelidade. Quem ama é fiel. Quem ama é fiel. Quem ama é fiel. Quem ama é fiel. Sabe quando você prova o teu amor para Ele? É com a tua fidelidade. Quando você não cai, quando você não peca, quando você não nega, você demonstra o teu amor para o Senhor. Isso muda a igreja. A igreja tem que trazer de volta na sua raiz, não são doutrinas, não são vestimentas, não são métodos de culto. A igreja precisa trazer para a sua raiz, no seu coração de volta, algo chamado fidelidade. Nós temos que voltar a ser fiéis para o Senhor, porque a única coisa que Ele quer é o meu e o teu amor.